Olá, pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler, está lá em João capítulo 17, 15, versículo 7. João 15, 7 diz assim na palavra do Senhor: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Aqui, amados irmãos, Deus dá uma condição para mim e para você. Quando ele fala, ele será concedido, mas ele dá a condição. Qual é a condição que ele está dando aqui? As suas palavras permanecem em mim e você. Como é que essas palavras permanecem em mim e você? Vamos contextualizar aqui para que possamos entender melhor este versículo, tá? Vamos entender de forma clara e profunda para que possamos meditar na palavra dele. Quando ele fala, se você permanecer em mim, esse é o que ele está falando aqui no versículo, amados. Aqui Jesus Cristo está falando, sabe de quê? De um relacionamento contínuo. É um relacionamento que eu e você tem que ter com ele todos os momentos, segundo a nossa vida. É contínuo. Permanecer nele significa, sabe o que, amados? Viver em comunhão com ele. Obedecer seus ensinamentos, ou seja, obedecer seus mandamentos. Os mandamentos estão lá em Êxodo capítulo 20. Você vai lá e você vai encontrar os mandamentos de Deus e você tem que obedecer esses mandamentos dele, tá bom? Não apenas acreditar, mas andar com ele. Essa é a diferença. Não é algo momentâneo isso, não. Não é isso, não. Não é momentâneo, não. Mas constante, como um ramo ligado à videira. O contexto do capítulo é esse aqui, tá, amado? Mas vamos contextualizar mais profundo para que possamos entender esse versículo. As minhas palavras permanecem em vocês. Quando ele fala, as minhas palavras permanecem em vocês, isso fala de internalizar a palavra. Então, aqui, ler, meditar, guardar no coração, praticar, isso é o que ele está falando aqui. Quando a palavra de Deus vive dentro de nós, ela começa a mudar o nosso coração e o nosso caráter. Quando você começa a meditar na palavra, seu caráter já começa a mudar. Nossos pensamentos já não são os mesmos, nossas decisões não são as mesmas, nossos desejos não são os mesmos, porque nós estamos aqui com a palavra do Senhor, ele está nos dirigindo, que devemos fazer ou não. Quando ele fala pedirão o que quiseres, isso aqui é importante a gente salientar. Pedir o que quiser, quando ele fala isso aqui, isso não é uma promessa de realizar qualquer desejo egoísta, não é isso não, tá? Ele não vai realizar um desejo seu egoísta, de jeito nenhum, pode ter certeza. Quando alguém permanece em Cristo, e é na palavra, seus desejos se alinham com a vontade de Deus. Preste atenção, seus desejos se alinham com a vontade de Deus, não é a sua vontade. Porque vai permanecer a vontade de Deus. E se é o que prevalece na minha vida e na sua, é a vontade de Deus. Tá bom? Os seus pedidos passam a refletir o coração de Deus. Quando você faz um pedido a Ele, Deus vai refletir o seu coração. Deus conhece seu coração. Deus vai começar a ver o que você realmente está pedindo, se realmente não é interesse, enfim, é algo bem profundo. Ou seja, a pessoa começa a querer o que Deus quer. Quando ele fala, lhe serás concedido, na palavra que a gente acabou de ler aqui agora no versículo, aqui está uma promessa, irmão. Deus responde a orações alinhadas com ele. Preste atenção nesse detalhe. Deus responde a oração alinhada com ele. Não é só você fazer alguma coisa, pedir e acha que vai, não. Ele vai atender a você conforme a vontade dele. E você tem que atender isso aí e entender que não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Então, se você botar perspectiva na sua vontade, quando não dá certo, você fica frustrado. Quando você coloca a perspectiva em Deus, quando não dá errado alguma coisa, você pediu que não concedeu, você vai ficar tranquilo porque está na mão de Deus. Então, ele vai fazer o que é melhor para mim e para você. Porque Deus viu amanhã, eu não vejo nem você, mas Deus já viu amanhã. Então, quando você pedir algo a Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer conforme a vontade dele. Deus responde orações alinhadas com ele, como nós estamos comentando. Há poder na oração de quem vive em comunhão com Cristo. Há poder sim na oração, pode ter certeza disso. Então, sem dúvida nenhuma. Não é pedir tudo, mas pedir certo em sintonia com Deus. Deu para entender? Você pediu alguma coisa a ele, mas em sintonia com ele. Você vai dizer, Senhor, isso aqui eu estou querendo, mas será que é tua vontade que isso aconteça? Será que realmente isso aqui está nos teus desejos para mim? Está nos teus planos para mim? Faça isso. Para que esse versículo possamos entender um pouco melhor, um resumo rápido desse versículo aqui: uma vida conectada com Jesus, cheia de palavras, gera oração que Deus responde, irmão. Vou repetir: uma vida conectada com Jesus, cheia da palavra, gera oração que Deus responde.
para a gente aplicar para a nossa vida hoje, irmão. Separe um tempo diário com Deus. Separe seu tempo para Deus. Faça isso. Leia a Bíblia e reflita no que você lê. Leia ela, reflita. Estude. Ore com sinceridade. Busque viver o que aprende. Exatamente, você busca viver o que você aprende. Não é só teórico, é na prática. Essa reflexão desse versículo é para a gente entender que tudo é vontade de Deus. Jesus revela, sabe o que ele revela aqui nesse versículo para mim e para você? É um princípio espiritual poderoso que existe. A oração eficaz nasce de conexão com Ele. Quando você faz a oração com, com sinceridade, pedindo a Deus, pode ter certeza que a sua oração é respondida. Mas, porém, com o que nós acabamos de comentar aqui agora, muitas vezes queremos a resposta rápida de Deus, mas esquecemos que, preste atenção, irmão, antes de Deus responder nossas orações, Ele quer transformar o nosso coração. Impressionante, vou repetir isso aqui para você. Antes de Deus responder nossas orações, Ele quer transformar os nossos corações. Quando Ele fala permanecer em Cristo, não é apenas ir à igreja ou orar. Às vezes sabe o que, irmão? Continuar firme mesmo quando não sente nada. Confiar mesmo sem entender. Obedecer mesmo quando é difícil. Quando você permanece, algo muda dentro de você. Quando você permanece em Deus, tudo tem que mudar. E quando Ele diz que as minhas palavras permanecem em vocês, isso significa para mim e para você, sabe o que, irmão? A palavra que começa a corrigir o que está errado. A Bíblia, ela corrige. Fortalece o que está fraco. Tudo isso. E direciona o caminho certo. Com o tempo você vai perceber. Com o tempo você vai perceber. Sabe o que você vai perceber? Que já não pode as mesmas coisas. Você já não pode fazer a mesma coisa. O que você está estudando a palavra de Deus, é a palavra de Deus, ela repreende a mim e a você. Já não deseja o que antes desejava. Já não vive mais da mesma forma que você vivia antes. É como nós comentamos no início. O seu coração começa a ficar parecido com o de Cristo. Olha que bênção, irmão. Que bênção. Então acontece algo incrível dentro de mim e de você quando você começa a fazer essa parte aí que eu acabei de falar. As suas orações deixam de ser apenas pedido, se tornam alinhamento com Deus. Olha que bênção. Por isso, quando você pede, não é mais só você pedindo. É uma oração transformando, pedindo dentro de você a vontade de Deus. E aí a promessa se cumpre. Será concedido porque está em harmonia com o céu. Então, quando você faz um pedido com alinhado com Deus, pode ter certeza. Deus sabe todas as coisas, Ele vai te ouvir, mas sem dúvida nenhuma. E quando Ele fala, eu quero permanecer em ti, todos os dias, não apenas quando você precisa, não é isso não, mas em todo o tempo da minha vida. Faça isso. Coloque em mim um coração firme. Faça assim, peça a Ele. Que não se afaste de ti, que não desista de coisas assim, que continue mesmo com dificuldade. Peça a Deus que a tua palavra viva dentro de mim, transforme meus pensamentos, faça isso, corrija os meus caminhos e alinhe meus desejos com os teus. Faça isso para Deus. Ensina-me a pedir certo, não por egoísmo, mas segundo a tua vontade. Que as minhas orações sejam agradáveis a ti e que a minha vida esteja conectada contigo. Faça isso, irmão, porque Deus sabe todas as coisas. Então, a palavra de Deus aqui é muito clara. Ele vai dar a você, sim, mas conforme a vontade dele. Então, a sua expectativa, quando você coloca em você mesmo, que você pede algo a Deus, e você coloca a sua expectativa em você mesmo, e quando dá errado, você fica frustrado. Mas quando você coloca na mão do Senhor Jesus, e pede a Ele que seja feita a vontade dele, não a sua, quando dá nada, quando você pede algo que não dá certo, você está ali tranquilo, sem problema nenhum, que você dá entrego na mão dele. E você sabe, e eu sei, que Deus só quer o melhor para mim e para você. Então faça isso. Faça isso. Peça algo que Deus vai fazer, mas conforme a vontade dele. Porque muitas pessoas confundem isso aqui, esse versículo. Acho que o que pedir, Deus vai dar. Ele vai dar conforme a vontade dele. Isso é um detalhe importante. E não a sua vontade nem a minha. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar de todo mal, tá bom? E peça a Deus, para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.